Alô, Libidos, tudo bem? Aqui é Rafael Campos e hoje nós estamos no nosso episódio número 18. Estamos quase chegando no segundo terço, então quando chegar no 20 vai faltar pouquinho. Então vamos lá, galera, continua, determina. Eu sei que semestre é complicado, mas tirar 10 minutinhos, 20 minutinhos do seu dia para criar junto comigo é possível, você consegue. Tô esperando no final dessa saga pra gente conversar e discutir um pouco sobre as suas criações, os seus perrengues e tudo mais que a gente pode fazer. Se você chegou até aqui e ainda não sabe o que está acontecendo, tô fazendo uma sequência de episódios, 30 episódios com 30 tópicos para a construção do seu world building em um mês. Obviamente dei uma pausa porque eu fiquei doente e não consegui gravar, mas 30 episódios com 30 temáticas. Cardzinho aqui para você ir acompanhando e sentir como que funciona. E como a gente faz? Define o tópico, gira a roleta, vê a inspiração, 10 minutos de pesquisa quando necessário, 10 minutos de criação e no final a gente discute o que saiu dessa criação, beleza? Então, bora lá ver qual que vai ser a inspiração de hoje. E agora vamos ver qual que vai ser a temática de hoje. Então, pessoal, caiu o WhatsApp, conversei com o Cláudio, ele já apareceu aqui falando um pouquinho sobre uma criação que a gente fez conjunta em live, e logo logo voltaremos com live, então não se preocupe, voltaremos com muitas criações, onde a gente fez o Penaférrea, onde tinha uma cidade dentro de uma montanha, onde tinha aracocras, tinha os anões, foi bem legal. Então, como a gente joga RPG junto, ele tem um personagem que ele é um Eladrin, que tem a capacidade de modificar a estação do ano, as 4 estações, todo dia fazendo de uma forma aleatória. Então, como a gente pode ver, ele pediu para fazer uma arquitetura baseado no Zori, modificando essas 4 estações, beleza? Então, bora lá, 10 minutos de pesquisa e vamos ver o que a gente consegue tirar de inspiração sobre as 4 estações para depois criar alguma coisa em cima. Então, pessoal, a gente vai ter que construir a premissa da nossa arquitetura da nossa cidade usando as 4 estações. Como ele deixou bem claro, tem que ter as 4 estações bem definidas na arquitetura. Então, a gente vai pesquisar um pouquinho e ver um pouquinho como a gente pode ver as inspirações. 10 minutos no cronômetro e bora lá, vamos ver o que a gente consegue criar, obviamente, primeiramente pesquisando em 10 minutos. Don't forget about me and all the things I could give to you, baby. But I guess you can't see, making new memories with me. Oh, yeah, I'll be okay. I'll be okay. I'll be okay. Oh, yeah, I'm good either way. I'm good either way. What happened to forever? Now we're not together. I know it's time you probably need a break to see if you went down whatever. Bad and dead again.
Bom, pessoal, vou parar agora a pesquisa em 2 minutos e 47. Eu achei interessante essa proposta que eu vou trazer aqui para vocês, onde a gente vai ter experiência de Vivaldi, vai ter estruturas, eu acho que vai ser algo bem legal, beleza? Então, bora lá, vamos pro Word para a gente saber o que a gente vai conseguir fazer nesse tempo. Então, beleza, pessoal, 10 minutos no cronômetro e vamos ver que tipo de arquitetura a gente consegue fazer referenciando as 4 estações e também, obviamente, tudo aquilo que já foi criado. Então, bora lá, 10 minutos no cronômetro e vamos ver o que a gente consegue fazer da nossa arquitetura. Então, pessoal, beleza. Devo ter estourado, vamos ver. Não sei quanto estourei na hora da edição, eu vou descobrir, mas espero que seja interessante. Beleza? Então, bora lá. Vamos conversar um pouquinho sobre o que surgiu da nossa construção estrutural arquitetônica. Eu poderia fazer algo muito característico, como eu até coloquei, colocando 4 estações bem definidas, 4, né, onde tem primavera, verão, outono e inverno.
Mas eu acho que a gente poderia fazer um tanto diferente, onde eu coloquei que a cidade é uma cidade redonda, referenciando a Terra, onde nós temos em Y 3 regiões: primavera, verão e outono. E o inverno ficaria do lado de fora, como se fosse uma estação esquecida, uma estação jogada de lado, mais próxima ao caminho do Rei Demônio, algo que a gente conversou num episódio que nós referenciamos Fly. Então a gente tem o quê? Quando a gente fala sobre as 4 estações, muitas vezes a gente referencia as cores da primavera, do outono, do verão, onde eu não vou deixar assim muito deixar muito com caricatura, dizendo, na região do inverno tem o branco, azul e tudo mais. Obviamente, existem elementos que trazem isso, onde está muito mais referenciando a estrutura, a vibe e a energia do local. Onde primavera é um momento muito acolhedor, é um momento muito de festa, das flores, colorido. Então a região correspondente à região da primavera é uma região muito acolhedora, onde essa parte estrutural da cidade ela está na porta central, na porta primária, onde as pessoas chegam na cidade, dão de cara com essa região. É bonito, é cheiroso, tem muita festa, muita alegria. Então, essa vibe da cidade, as casas são coloridas, são espaçosas, são ventiladas, realmente como se fosse boas-vindas, esse abraço que tem nessa região. Na região mais de verão, apesar do verão também ser uma estação bem acolhedora, ela é uma estação um pouco mais vivaz, é uma estação muito mais enérgica, então seria mais responsável por uma parte um pouco mais das festividades, mais dos festivais, não das cerimônias como casamentos, por exemplo, mas sim mais festivais, mais disputas, mais coliseu, onde tem toda essa parte mais energética. Então tem muito quesito de treinamento, a galera vai para lá em busca desse tipo. Seria meio que como se fosse um polo atlético da sua cidade, onde tem academias, onde nós temos as pistas de corrida, os campos de futebol, as quadras poliesportivas. É mais ou menos essa região onde nós encontramos. E a parte do outono, o outono é aquele momento mais que começa a introspecção, as folhas caem, a temperatura baixa, alguns consideram como a estação das frutas, porque já teve a primavera, a composição das flores, e no outono, antes do inverno, nós temos as frutas que passaram pelo verão e tudo mais. Então é aquele momento um pouco mais de introspecção, pegando o quê? Uma região um pouco mais de estudo, mais para dentro, mais religioso, então tem um pouco mais de igrejas diversas, tanto de verão quanto algumas que estão surgindo, como por exemplo os Guardiões da Chama, e o inverno é a região mais da favela, entre aspas, a favela, onde nós temos a galera que fica mais pro excluído mesmo. Então, eu separei essa cidade mais com o objetivo de deixar a vibe, não a cor em si. Então, muitas vezes a gente pega muito no quesito cor, onde fica batendo essa cabeça, mas eu quis trazer muito mais essa ideia da estrutura. Então, se a gente for imaginar, por exemplo, que durante a primavera alguns tipos de odores, de cores surgem, é muito comum a galera pôr esse tipo de tintura, pôr esse tipo de construção desse material nas casas. Na região que seria correspondente mais ou menos no quesito do verão, então nós temos construções de casas diferenciadas, mesma coisa que acontece no outono. E isso foi surgindo meio que aos poucos. Por quê? Quando a gente fala sobre arquitetura, a arquitetura reflete muito o quesito do material que é construído, da geografia, do clima. Obviamente não vai ter um clima diferente para cada ponto da cidade. Não existe um fator tão mágico assim dentro desse universo, especificamente dessa região. Então, é muito mais no quesito do tipo de solo, onde na região que acontece a parte da primavera tinha algo mais, um solo um pouco melhor, então era mais propício ao surgimento de árvores, de flores, plantação, então isso foi desenvolvendo. A região do verão que margeava
era uma região um solo um pouco mais pobre, onde foi desenvolvendo outros tipos de vegetação. E no parte de outono, a gente tem um outro tipo de solo, por exemplo. Então, esse tipo de mudança de solo, como a gente tem um rio que corta a cidade e tem essa bifurcação, formando essa região em Y, aqui e uma outra aqui, então existe uma separação geográfica, onde tem essa ponte que junta essas três regiões, que chama até a ponte das estações, onde tem essa junção entre outro. E eu já coloquei já um detalhezinho, um possível festival que acontece, uma celebração que acontece, dependendo da região que você está, como se aquele grupo de pessoas durante o outono fizesse um festival de outono para mostrar que a região é boa. A galera do verão, a galera da primavera e a galera do inverno não faz isso. Por quê? Primeiro, porque eles são pobres e são totalmente marginalizados, e também pelo fator de que, por ser uma região um pouco mais fria no inverno, as temperaturas caem bastante, dificultando alguns tipos de festividades. Então, pessoal, essa aqui foi a nossa arquitetura. Obviamente, quando a gente fala sobre arquitetura, dá para fazer uma maratona gigantesca, porque a gente define materiais, as cores, a estrutura, o tamanho, o formato, tudo isso é arquitetura. Então, futuramente, se vocês gostarem dessas maratonas de episódios, a gente pode fazer futuramente uma maratona arquitetônica, onde a gente discute formato, cores, tamanhos, posicionamentos, materiais, porque tudo isso interfere na arquitetura e, obviamente, você pode ir criando elementos fantásticos e deixando o seu worldbuilding mais completinho, porque o objetivo a sequência desses episódios é fazer um grande rascunhão. 30 tópicos, onde a gente tem todos os tópicos bonitinhos e depois a gente vai desenvolvendo. Então, se você tem alguma estrutura arquitetônica interessante, algum castelo específico, um formato da cidade um tanto diferenciado que você gostaria de compartilhar com a gente, deixa aqui nos comentários, ou no nosso post fixado da semana, ou vai no nosso Discord e compartilha. Se por acaso você estiver passando uma semana de prova, no final do semestre, esteja um tanto complicado, não tem problema. Vai fazendo de acordo com o que você vai conseguindo fazer, obviamente, mas se você conseguir se organizar, melhor ainda, porque depois acabando esse mês e obviamente a sequência de episódios, a gente vai conversar um pouquinho e trazendo mais ideias e inspirações. Use e abuse das suas criações e deixe os mundos cada vez mais incríveis. Valeu!